É. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Med Meeting, que é um webinário desenvolvido para médicos e estudantes de medicina com o objetivo de levar conteúdo relevante, de valor e que ajude a transformar a profissão do médico e do futuro médico, né, em uma carreira de mais sucesso. Meu nome é Celiane Gonçalves, eu sou a fundadora da Marketing em Saúde e a criadora do programa Médicos de Sucesso, cujo nosso objetivo é ajudar os médicos a transformar a sua profissão em um negócio de sucesso. Ou seja, ajudar os médicos a atrair mais pacientes, fidelizar os seus pacientes e gerar também um atendimento de excelência. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui o Dr. Bruno Rossini. Dr. Bruno Rossini é otorrinolaringologista, ele é formado em medicina e com residência médica pela Unesp e possui especialização em mestrado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Dr. Bruno também é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e sócio da Clínica Otovita de Otorrinolaringologia de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado, Celiane. Obrigado pelo convite, fico muito feliz em participar desse projeto e hoje eu vou compartilhar um pouquinho do que eu estudo com os nossos espectadores. Espero que todos gostem. Legal, doutor Bruno, muito bom. Doutor Bruno, é muito bacana ter você aqui, né? A gente teve a oportunidade de conversar pessoalmente já há alguns anos em São Paulo e agora nós estamos aqui nessa parceria que eu espero que seja bastante interessante para as pessoas que nos assistem e para você também, né? Porque o seu trabalho merece muito ser compartilhado. E não é por acaso que eu lhe convidei justamente para fazer a abertura do Med Meeting, até por conta da relevância de fato do seu trabalho hoje no mercado. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui sobre a fidelização de pacientes e o sucesso no consultório, né, doutor Bruno? Esse é o tema da sua palestra. E você que nos assiste agora, você vai ter a oportunidade, então, não só de ouvir algumas experiências do Dr. Bruno aqui, mas também a gente vai ter a oportunidade de bater um papo, tirar algumas dúvidas. E se você também quiser depois encaminhar as suas dúvidas, basta você anotar abaixo e a gente vai então acompanhar essas postagens também. Dr. Bruno, nós vamos então falar sobre os maiores desafios, né, que o médico hoje encontra no mercado. Eu acredito que em função dessa elevada competitividade, fidelizar o paciente ou o cliente é um fator crítico de sucesso para qualquer empresa ou para qualquer profissional, né? Então, eu acredito que essa seja uma dúvida bastante comum dos profissionais, como conseguir reter mais os seus pacientes e, com isso, ter uma sustentabilidade no seu consultório, né? Ter aqueles clientes que voltem, que encaminhem outros, né? Que indiquem, e com isso a gente tem aquela sustentabilidade de fato com os atendimentos. E eu gostaria também de saber de você, assim, o que você considera de estratégia importante, até para o médico que está começando, para que ele consiga, de fato, fidelizar mais os seus pacientes, né? Então, quero que você fique à vontade, faça aí a sua apresentação e a gente vai, então, conversando ao longo dessa sua apresentação. Pode ser? Claro, pode ser sim. Eu preparei uma aula para ilustrar melhor aí as minhas ideias, né? Então, vamos falar um pouquinho, como a Celiane falou, de fidelização dos pacientes e o sucesso da carreira. Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. É dessa forma que nós fidelizamos nossos pacientes, usando nossa cabeça e nosso coração. E qual a importância, então, de nós conseguirmos fidelizar aos nossos pacientes? Primeiramente, nós conseguimos uma maior aderência ao tratamento. Nós conseguimos, sim, melhorar a nossa reputação. Pacientes fidelizados vão, sim, falar bem da gente. Conseguimos também novas consultas do mesmo paciente. O paciente retorna, faz o pagamento novamente. Isso é muito bom para a saúde do nosso consultório e da nossa carreira. Temos que saber que é cerca de 7 vezes mais barato fidelizar o paciente
do que conseguir um novo paciente-cliente, além de gerar novas indicações de outros pacientes. É interessante perceber também, Celiane, que a fidelização é uma vantagem competitiva, isso é um diferencial. Por quê? Quando nós fidelizamos, nós desenvolvemos uma relação com esse paciente. E essa relação é única, não pode ser imitada por outros concorrentes. Então, é sim uma vantagem competitiva. É a melhor alternativa para o profissional, isso quer dizer, é mais fácil para nós, profissionais de saúde, atendermos várias vezes ao mesmo paciente, uma vez que nós já o conhecemos, já sabemos seu histórico, do que atender vários pacientes diferentes e fazer os casos novos, né? Normalmente são consultas mais demoradas do que você atender um paciente que você já conhece. E também é a melhor alternativa para o nosso cliente, para o nosso paciente. O médico que já o conhece é muito melhor que o médico que nunca viu, né? E isso gera melhor satisfação, sim, em nossa carreira, né? É importante notar que nessa fase de crise econômica em que o Brasil está passando, fidelizar é ainda mais importante. E como, então, nós conseguimos fidelizar um paciente, Celiane? Nós temos que encantá-lo, né? Nós temos que superar as expectativas dele. E como é que a gente faz isso? Temos que pensar, então, antes, durante e depois da consulta. É dessa forma que nós conseguimos encantá-lo. Como fidelizar, então? Como encantar? Então, fazer com que toda a experiência que o paciente-cliente vivenciou ao procurar o nosso serviço supere as expectativas desse. Então, nós temos que buscar que o sentimento final do paciente seja o encantamento. Como é que a gente entende melhor isso? Bom, se a expectativa do paciente, isso quer dizer, o que ele espera, é maior do que ele encontra, do que ele percebe, então ele fica decepcionado. Se a expectativa do paciente, o que ele espera do nosso serviço, é igual ao que ele percebe na hora da prestação do serviço, então ele fica somente satisfeito. Porém, se a percepção do nosso serviço, né, o que ele encontra, é maior do que ele espera anteriormente ao nosso serviço, então sim, aí nós conseguimos encantá-lo. Como é que a gente consegue encantar, então? Focando toda a nossa atenção e todas as nossas ações em nosso paciente-cliente, né? Entendendo as suas necessidades, conhecendo o nosso público-alvo, sabendo o que ele gosta, de como ele gosta de ser atendido. Para isso, nós temos que entender as diferentes percepções de qualidade entre o médico e o paciente. Para o médico, na maioria das vezes, qualidade tem a ver com a utilização de boa técnica com resolutividade do problema. Não é isso, Celiane? Concorda? É isso mesmo. Já para o paciente, não. Qualidade para o paciente é muito mais complexo. No ponto de vista do paciente, então, qualidade tem a ver com o antes, o durante e o depois da consulta. Com a arrumação, com a limpeza, com a decoração do consultório, com o respeito, com a gentileza, com a educação da equipe, do médico, com a coerência com que ele é tratado, com a pontualidade, com o horário da consulta, com o vestuário do médico, com a acessibilidade ao consultório, né? Existe rampa para cadeirantes, que é pacientes que usam cadeira de roda, portadores de necessidades especiais, né? Tem a ver com a resolutividade? Tem a ver com a resolutividade, sim. Porém, a resolutividade não é o que é o mais importante no ponto de vista de qualidade para o paciente. O que eu quero dizer com isso, então? Todos temos pacientes que já tratamos e que não deu certo, né?
Eu tenho pacientes, sim, com sinusites crônicas, difíceis de tratar, que nós fizemos uma intervenção e não deu certo. E não é por isso que o paciente deixou de fazer o acompanhamento comigo, me acha que eu sou um médico ruim, tem a impressão que eu sou um médico ruim. Não. Todos temos falhas em nossos tratamentos, isso é normal. O importante é como a gente vai lidar com isso perante o paciente. E uma coisa muito importante é que, na grande maioria das vezes, a técnica usada pelo médico não é reconhecida como qualidade para o paciente. Um exemplo. Tanto faz nós tratarmos uma sinusite com um antibiótico do tipo amoxicilina com clavulanato ou do tipo cefuroxima. Os dois antibióticos têm uma enorme chance de dar certo e o paciente vai ficar bem. É muito importante para o paciente entender qual tipo de antibiótico que a gente vai usar ou qual tipo de técnica cirúrgica que a gente vai usar para fazer determinado procedimento. Na maioria das vezes não. Ele não percebe isso como qualidade, diferentemente do médico. Bom, e para nós conseguirmos encantar, nós temos que entender também o que são os momentos da verdade. É muito interessante os momentos da verdade, não, Celiane? Perfeito, doutor Bruno, com certeza. O que são esses momentos, então? São os momentos em que o paciente interage com o nosso serviço. Todos eles são momentos da verdade. São as nossas, então, oportunidades de encantar o paciente, né? E nós temos que entender quais são, então, os principais momentos da verdade. Com certeza, o momento da verdade mais importante é o atendimento médico propriamente dito. Porém, ele não é o único. Vamos olhar melhor isso. Bom, eu elenquei aqui, para a gente prestar mais atenção, 6 momentos da verdade que eu julgo que a maioria dos profissionais de saúde encontram em seu serviço. São eles: a busca pelo profissional, depois o atendimento ao telefone e o agendamento desse paciente, depois a acessibilidade ao consultório, se ele tem, por exemplo, estacionamento ou não. Depois, a interação desse paciente com a secretária e com a nossa sala de espera, nossa recepção. Aí sim, o momento da verdade mais importante, que é o atendimento médico propriamente dito. E como sexto momento da verdade, eu elenquei o pós-atendimento. Legal. Agora vamos falar um pouquinho de cada um desses momentos da verdade. Primeiro momento da verdade, busca do profissional. Hoje em dia, nós sabemos que, na maioria das vezes, o paciente busca informação de saúde, assim como profissionais de saúde, na internet. Então, eu faço uma pergunta, para nós pensarmos. Como está a sua presença na web? Isso é fundamental, é super importante. Você tem um site elegante? Você tem presença nas redes sociais de forma marcante? Você sabe se posicionar nesses meios? Eu sei que muitas vezes nós não temos isso como prioridade, mas acredito sim que isso é fundamental para um desenvolvimento saudável de nossa carreira. Não vou entrar nisso com mais detalhes, provavelmente terão aulas mais específicas sobre isso, não é, Celiane? Perfeitamente, doutor Bruno, é a nossa intenção. Muito bem. Bom, então falaremos agora do segundo momento da verdade, que é quando o paciente liga para o seu consultório e fala com a sua secretária. Então, o atendimento ao telefone e o agendamento são fundamentais, né? Nós temos que treinar isso com nossas secretárias, né? Coloquei algumas dicas práticas depois de alguns tópicos, como, por exemplo, nós podemos ensaiar com nossas secretárias diferentes tipos de atendimento ao telefone. Treinar frases, treinar texto, né? Prestar atenção no tom de voz que a secretária está falando, ensinar técnicas de venda, técnicas simples, como, por exemplo, falar um pouquinho da
da consulta, do consultório, antes de falar o preço da consulta, por exemplo, né, para o paciente perceber valor. Isso é muito interessante e vale a pena que nós pensemos nisso. Bom, falando agora de um outro momento da verdade, da acessibilidade ao consultório, né? Eu destaco aqui o estacionamento, que é uma coisa muito importante nas cidades grandes, né? Como eu sou de São Paulo, a minha clínica, como a Celiane falou, a clínica Otovita, fica aqui na região da Bela Vista, próximo à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e é bastante difícil de parar. Então, a gente tem que pensar nisso, ajudar o paciente a parar, né? Aqui no nosso caso, nós inclusive pagamos o estacionamento para o paciente. Né? É caro, mas vale a pena. O paciente gosta bastante desse mimo. Então, dicas práticas. Ou você pode ter um estacionamento próprio, ou você pode pagar o estacionamento para os seus clientes. Você pode também fazer convênio com estacionamento próximo à sua clínica. Se você atende um público que anda de transporte público, tipo metrô ou ônibus, indicar qual a melhor estação, isso durante a ligação, né? É muito interessante isso. Qual o ônibus que deve pegar, qual o ponto que deve descer, né? E com certeza sempre pensar no acesso dos portadores de necessidade especial. Isso é fundamental. Né? A gente tem que ter rampas de acesso, elevadores, as portas têm que ser de uma largura adequada para que os cadeirantes consigam passar, entre outras orientações aí importantes que devem ser sempre pensadas em relação à acessibilidade. Bom, então aí o paciente chegou ao nosso consultório, né, conseguiu estacionar ou chegou de metrô e aí entra em contato com nossa secretária na sala de espera. A secretária tem uma importância fundamental em todo esse ciclo, em todo esse processo de atendimento. A secretária é, sim, o nosso cliente mais importante, é um cliente interno, nós temos que saber isso. Temos que deixar claro para ela nossa missão, nossa visão, nossos valores, saber que ela é o nosso cartão de visitas, né? Ela tem que gostar da gente, ela tem que comprar o nosso serviço. O que eu quero dizer com isso? Quando ela fica doente, ela tem que querer se consultar com você, porque ela sabe que você é um bom médico, né? Então, isso faz parte do marketing interno, que é gerar valor para o nosso funcionário. Então, algumas dicas práticas em relação à secretária. Por exemplo, apresentação pessoal. Temos que tomar cuidado com os dentes, com o odor, com a maquiagem, com a uniformização, né? Com o cheiro de cigarro, caso ela fume. Orientar para que não masque chiclete, né? Cuidado com a intimidade com os clientes, né? Devem ser evitadas, então, conversas inapropriadas, como fofocas, intrigas, conversar sobre doenças, sobre política. O paciente, na nossa sala de espera, deve se sentir num lugar muito agradável e tranquilo, sem ficar pensando em coisas desagradáveis. Temos que entender, então, que nós temos que ter um time coeso e treinado para que ele tenha alta performance. Mesmo que esse time seja somente eu, médico, e minha secretária. Para isso, nós temos que ser líderes, né? Nós temos que saber liderar. Dentro do nosso consultório, nós somos enxergados como líder e nós temos que assumir esse papel. Então, um líder orienta, diz nós, diz vamos, acompanha, confia, né? Assume responsabilidade. Um líder também inspira, delega, né? Treina, né? Faz com que o funcionário sinta-se parte, né, do projeto. Não só manda, não se desvá, né? Não procura um culpado, fica só fiscalizando. Isso é o papel do chefe, que aqui a gente está colocando como um mau líder, né? É importante que nós venhamos a aprender a liderar, né? Isso existe sim treinamento, a gente pode sim aprender. É muito gratificante e importante para a nossa carreira. Então, precisamos entender
que a qualidade é uma responsabilidade de todos, desde o nosso manobrista, passando pela faxineira, pela secretária, chegando até nós como médicos, né? E também temos que mostrar para todos a importância do sorriso. Sorrir para o paciente é sim fundamental e muito importante. Muito bem. Falando então agora do espaço físico da sala de espera. Nós não precisamos ter uma sala de espera luxuosa, como essa que eu estou mostrando aqui, exemplificando aqui. Mas, no mínimo, nossa sala de espera tem que ser limpa, organizada, confortável e tem que ser, sim, adequada ao nosso público-alvo. Claro, se temos um público-alvo classe A, a sala tem, sim, que ser mais arrumada, mais luxuosa. Mas, se o público-alvo, por exemplo, é uma classe mais baixa, uma classe C, D, que não tem problema nenhum com isso, pode ser um negócio também muito rentável, a sala não precisa ter luxo, mas precisa sim estar arrumada, organizada e limpa, né? Muito bem. Nós temos que dar na recepção, então, valores agregados tangíveis para o paciente. Isso quer dizer o quê? Ele tem que perceber as coisas boas que existem na nossa sala de espera. Essa qualidade percebida pelo paciente aumenta, sim, o nosso grau de fidelização e de encantamento pelo paciente. Por exemplo, podemos fornecer Wi-Fi, colocar uma música também adequada ao nosso público-alvo, colocar revistas novas, recentes, né? não revistas muito velhas e desinteressantes para o público que a gente atende, isso não vai agregar nada. Se puder, oferecer café, água, chá, tomar cuidado com o aroma da sala de espera, tomar cuidado com o papel higiênico que está no banheiro da recepção. Por incrível que pareça, um papel higiênico de qualidade ruim pode sim desagregar valor e diminuir a fidelização do paciente. Tomar cuidado com o tipo de sabonete, com plantas artificiais, né? Sempre preferir plantas naturais, deixar uma caixinha de conveniência no banheiro, se for possível, com alguns itens básicos que podem ajudar principalmente aí as mulheres, né? Isso pode sim agregar bastante valor. Formando desse jeito, então, o chamado ambiente amigo, que nada mais é do que uma equipe treinada, né? São as pessoas do nosso mix de marketing, pensando assim, e um local adequado, que é o nosso ponto, né? Isso gera bastante valor agregado percebido pelo paciente. Bom, então o paciente nos encontrou na internet, chegou até o nosso consultório, interagiu com nossa secretária e com nossa recepção e agora sim chegou a hora do atendimento médico propriamente dito. O principal momento da verdade em todo esse ciclo de nossa prestação de serviço, não é? Um atendimento médico, para ser excelente, tem que ter a união da competência técnica e tecnológica, essa sim, ensinada em nossa graduação, com a competência ética e relacional. Às vezes, nós não prestamos tanta atenção nessa competência ética e relacional, e isso pode fazer uma enorme diferença. Vamos ver mais um pouquinho isso. Então, a competência técnica é necessária, porém, ela não é suficiente, né? Temos que prestar atenção também na relação da tecnologia, hoje em dia existente, né? Exames super refinados, exames de imagem super detalhados, exames de DNA super requintados, porém, nós temos que prestar atenção também na subjetividade dessa relação médico-paciente, né? Nós temos que unir as duas coisas. Não adianta nós fazermos uma consulta e pedimos 20 exames, essa consulta teve 5 minutos de duração, não conseguimos nem conversar com o paciente adequadamente. Isso faz toda a diferença. Temos que entender, então, que para nós termos um atendimento humanizado, nós temos que focar na relação médico-paciente. Bom, eu estava falando anteriormente sobre técnicas de marketing que geram humanização.
Agora, a gente vai falar sobre relação médico-paciente, também com esse objetivo de humanização. Essa aula, então, Celiane e espectadores, é uma união de técnicas de marketing com estudos sobre humanização no atendimento, né, gerando, assim, uma melhor relação médico-paciente e fidelizando esse. É muito legal pensar nisso. Então, o que eu quero dizer com humanização? Nós temos que prestar atenção em todas as dimensões humanas envolvidas no dia a dia. Dimensão histórica, psicossocial, artística, sagrada, né? Temos que dar atenção a esse campo das subjetividades. Nós temos que entender que, na grande maioria das vezes, o paciente ele está sofrendo um processo de regressão narcísica, que nada mais é que o paciente está fragilizado. Todo mundo sabe disso. Quando nós estamos doentes, nós estamos sim fragilizados. Nós temos que entender isso, né? Então, se tratarmos o paciente com displicência, superficialidade, pressa, desatenção às suas emoções, isso pode gerar, inclusive, um dano ao paciente, né? Porque pode causar ansiedade no mesmo. Se a nossa consulta for mal feita, então, pode sim causar ansiedade no paciente. E isso é um erro ético e técnico, né? O paciente entra na nossa sala para sair melhor do que ele entrou, e não para sair mais ansioso. Então, nós sempre temos que buscar o atendimento integral, né? O atendimento humanizado é o atendimento integral. Temos, então, que prestar atenção não só no que fazer. Por exemplo, qual antibiótico que eu vou dar? Isso é importante, mas nós temos também que prestar atenção no como fazer, né? Buscando gerar empatia, mostrando interesse legítimo, respeitando as diferenças religiosas, sexuais, de cor, compartilhar as decisões com o nosso paciente, respeitar a autonomia deste, sensibilizar o paciente quanto à sua responsabilidade para o êxito do tratamento, gerando assim uma confiança, gerando assim uma relação de confiança mútua e compromisso. É assim que a gente consegue fidelizar. Uma relação a longo prazo. Isso é a fidelização. Eu sei que o desafio maior, como nós havíamos conversado, Celiane, é equalizar o tempo de consulta, a qualidade de atendimento e o nosso rendimento financeiro. O SUS e os planos de saúde impõem sistemas de atendimento muito cruéis, né? E para nós conseguirmos equalizar isso de uma forma mais adequada, nós temos que ser bons comunicadores. Então, além da técnica médica, a importância da boa comunicação é fundamental. Temos que ter didática, eloquência, saber usar o vocabulário, para que o nosso paciente entenda o que a gente está dizendo e que o nosso tempo junto com ele seja bastante proveitoso. Para isso, podemos nos aperfeiçoar através de cursos de oratória, cursos de teatro, e para quem tem mais dificuldade ou achar que precisa fazer psicoterapia, pode ajudar bastante na comunicação. Algumas dicas práticas agora, então, relacionadas à comunicação. Buscar sempre manter contato visual, prestar atenção na sua linguagem não verbal, dar tempo adequado para o paciente falar, perguntar no momento certo da consulta se o paciente, nesses últimos tempos, né, nesse último período, anda mais feliz, mais triste, qual o grau de ansiedade que ele vem vivenciando, perguntar sobre seu emprego, sobre como está a família. E ao final da anamnese, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é, primeiro, explicar para o paciente o que ele me falou, para ver se ele concorda com a forma que eu entendi, e sempre perguntar para ele se ele gostaria de complementar ou reforçar alguma informação. Isso faz uma diferença muito grande. Outras dicas práticas que podem influenciar a nossa relação médico-paciente. Ser pontual, cumprir nossas promessas. Ser pontual, nós já estamos cumprindo uma promessa, a promessa do horário.
Coisas simples realmente fazem a diferença. Chamar o paciente pelo nome, ajudar o paciente a se levantar da maca, acompanhar o paciente até a saída, anotar informações pessoais. Por exemplo, o paciente viajou, foi até os Estados Unidos, no retorno, se você anotou ali, pergunta como é que foi a viagem, se foi tudo bem. Ter o timing correto para passar as informações. Às vezes o paciente não quer saber tudo de uma vez. Podem ser muitas informações. Fala uma parte, explica uma parte. No retorno, explica mais um pouco, já avisa que você vai explicando aos poucos, né? Na medida que um paciente quer saber, né? Evitar atender o celular, evitar ter interrupções durante a consulta e passar, no final, orientações por escrito. Isso, depois que entra na rotina, fica muito fácil. Até aqui tá legal, Siriane? Você tem uma didática maravilhosa, você fala de uma maneira muito clara, eu estou amando. Que bom, que bom. Sensacional, parabéns, tá ótimo. Legal. Bom, nós vamos falar agora, então, do último momento da verdade que eu elenquei aqui para nós estudarmos mais um pouquinho, que é o momento do pós-atendimento. Dentro do marketing, esse momento da verdade entraria no marketing de relacionamento. O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Nós, para mantermos o contato com o paciente, podemos fazer uma lista de e-mail, né, dos nossos clientes, nossos pacientes, enviar boletins informativos rotineiros, cumprimentar em datas comemorativas, aniversários, Natal, por exemplo, né? Avisar sobre nossas ausências, férias, congressos, que nós não vamos estar no consultório. E esses e-mails rotineiros, eles vão sim mantendo o nosso relacionamento com o paciente. E uma coisa que eu acho extremamente importante é a realização da pós-consulta. O que é a pós-consulta? É uma extensão de nossa consulta. Aqui na clínica, nós fazemos de duas formas. Ou eu ligo para o paciente, né, quando é uma doença aguda, um caso mais grave, ou eu ligo também nos primeiros dias de pós-operatório dos meus pacientes. Eu gosto de falar na primeira semana com todos os pacientes operados, né, para saber se eles estão evoluindo bem, se eles precisam de alguma coisa. Ou também nós podemos mandar e-mails, né? Isso a gente pode até fazer junto com a nossa secretária, ensinar ela a escrever esse e-mail, né? E ela vai repassando o resultado dessas respostas para nós, ou nós mesmos mandamos os e-mails, né? E com isso nós temos um feedback, por exemplo, do resultado do nosso tratamento. Isso demonstra muita preocupação e cuidado para com o paciente e gera, então, um alto grau de encantamento e fidelização. Temos que saber também que a maioria dos processos médicos acontecem por uma quebra na relação médico-paciente. Porém, um paciente encantado, fidelizado, além de tudo, protege o médico. E também, como eu disse anteriormente, gera dinheiro. Isso é bom para a saúde financeira. Bom, eu acho que nós temos que estar, sim, né, o médico, o profissional de saúde, tem que estar bem físico e emocionalmente para atender, né? A formação médica durante a residência, assim como o nosso trabalho do dia a dia, Celiane, pode ser muito violenta. Essa formação, nosso dia a dia pode ser violento, sim, e nos desumanizar aos poucos. Nós temos, então, que lembrar como faz bem exercer a compaixão e sentir gratidão por atender bem uma pessoa e ajudar uma pessoa, né? Essa recuperação do desejo, né, de atender e de ter prazer de atender nos traz de novo a nossa humanidade perdida pela violência do dia a dia, pela violência da nossa formação. Acredito que nós temos que buscar esse brilho nos olhos, esse romantismo de quando nós entramos na faculdade, né? De querer mudar o mundo, de querer fazer o bem. É assim, dessa forma, que a gente consegue ter uma humanização no atendimento.
Aristóteles já dizia que o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. E para finalizar, Celiane, eu vou ler aqui um trechinho de um texto que eu escrevi algum tempo atrás, já foi publicado em alguns sites, em alguns blogs, mas eu acho legal a gente ler essa mensagem final. Bom, apesar dos convênios e o SUS pregarem que a medicina deva ser realizada baseando-se em uma linha de trabalho industrial com escalonamento da produção e valorização da quantidade, todos nós, médicos, em nosso íntimo, sabemos que isso é impossível. Cada ser humano merece uma dedicação exclusiva, de forma que consigamos entender o mais integralmente possível o que o aflige. Não conseguimos fazer isso em 5 minutos. Sabemos que, muitas vezes, essa prática de atendimento está associada a uma baixa qualidade do serviço prestado. A boa medicina sempre foi e sempre será artesanal. E, sendo assim, cada consulta necessita de um alto grau de dedicação e de acabamento. Não construa links com seus pacientes, construa, sim, relacionamentos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Sim? Parabéns, excelente a sua palestra, adorei. Acredito que quem esteja nos assistindo também. Quero até fazer uma observação novamente, né, pela sua eloquência, tranquilidade, a clareza com que você realmente transmite as suas informações. E eu gostei muito dessa tua união, né, de pegar a parte relacionada ao marketing, um pouco de gestão, com o lado da humanização do atendimento, porque eu vejo que a humanização é fundamental e aos poucos a gente percebe, pelo que você colocou até aqui no final, né, que é muito cruel todo esse preparo que o médico tem para que ele consiga ter uma boa formação e às vezes ele perde um pouco deste lado humano. E é fundamental que se mantenha isso, porque é aí que a gente consegue se conectar, né? Não com links, mas com essa atenção, essa união, e você colocou maravilhosamente bem. Eu fiz até algumas anotações aqui, deixa eu fazer uma pergunta também, doutor Bruno, que logo no início você falou também da questão da liderança, né? Como é importante hoje o médico desenvolver realmente essa liderança. Todos nós, eu acredito, que devemos ser líderes naquilo que a gente faz. Porém, alguns têm isso muito mais facilmente no seu perfil, né, na sua formação, e outros não. Você realmente considera como algo importante no teu dia a dia? Você sente essa necessidade no teu atendimento, com a tua equipe, com os outros colegas e também com os seus clientes ou com os teus pacientes? Porque a gente vê que no dia a dia isso não é muito colocado, temos assim, é importante você desenvolver a sua liderança. Como que você vê isso? Que você colocou muito bem ali, né? Mas eu acho você quer fazer com o teu lado prático? Eu acho essencial, Celiane, nós temos sim que aprender a ser líderes, né? Nós não temos isso de forma clara na faculdade de medicina, né? A faculdade realmente ela foca na parte técnica, mas primeira coisa, então falando da parte prática, né? Primeiro, o médico ou o profissional de saúde tem que entender a importância de ser líder, né? A partir do momento que ele entende a importância, ele consegue ter motivação para desenvolver essas habilidades. Então, eu acho que de forma prática, para desenvolver isso, ler textos, estudar, tem diversos vídeos no YouTube falando de como desenvolver a liderança, né? Algumas atitudes simples, né? Sempre chegar com a sua secretária, sempre cumprimentar ela com um sorriso, perguntar como ela está, sempre que puder, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, né, como está a família dela, realmente se importar com ela, né? Não só no aspecto pessoal, mas também no aspecto profissional. Por exemplo, aqui no consultório, nós a apoiamos a fazer faculdade, ela tem que, às vezes, que
a assistir uma aula, a gente apoia que ela assista aqui, pode imprimir alguma coisa da faculdade aqui no consultório. A gente quer que ela se forme, né? Ela está fazendo administração, e que eu acho que foi uma carreira ótima que ela escolheu. Eu ajudei ela a pensar em que ela iria fazer, e já falamos para ela que apoiamos muito que ela estude. Nós estamos também apoiando ela que ela faça cursos de inglês, né? Bacana. Parabéns. Obrigado. Já traçamos um planejamento de carreira para ela, com um aumento gradativo salarial, conforme ela vai ficando por aqui, né? E já falamos também, o meu desejo realmente, que ela se formando e tendo capacidade de gerenciar a clínica daqui a alguns anos, ela pode sim mudar de posto e deixar de ser uma secretária, virar uma gerente da clínica, por que não, né? Então, fazer esse tipo de planejamento de carreira, se interessar legitimamente, sempre cumprimentar com um sorriso, né? Isso pode ser feito também de forma pontual no hospital, né? Você chega no hospital para ver um paciente. Se você, com toda a educação, cumprimenta a enfermeira, dá um sorriso para a enfermeira, explica com calma o que você quer, né? E no final, deseja que ela tenha um bom trabalho, deseja que ela tenha um bom dia, e que entrega o cartão para essa enfermeira, que muitas vezes você não vai ter um contato tão próximo, tão frequente, se coloca à disposição para ajudar essa enfermeira ou essa auxiliar de enfermagem que esteja lá cuidando naquele momento de um paciente seu. Isso vai fazer com que ela trabalhe muito melhor, vai fazer com que ela cuide do seu paciente muito melhor. Com certeza. E tudo isso vem de encontro com a tua temática aqui, que é a fidelização. Imagina, você tratando bem quem tem o cuidado mais próximo ali, quem está em contato mais próximo com o teu cliente ou com o seu paciente, vai fazer com que ele queira atender cada vez melhor, né? E com isso você tende a fidelizar muito mais. Então, esse suporte às pessoas que te apoiam, isso realmente é fundamental. É bacana ouvir essa tua experiência, esse teu lado, né? Porque mostra que você tem um lado humano muito forte. É o que diferencia também, né, doutor Bruno? Porque hoje eu vejo assim, que no dia a dia, com essa correria, com a pressão, entrega por resultado, né, cobrança de se gerar resultados, as pessoas estão esquecendo muito esse valorizar o outro. Nas pequenas coisas, um agradecimento que seja, né, fazer um elogio sincero, aquilo que você falou, que vem de dentro, né, um elogio sincero, um reconhecimento genuíno. Então, isso faz muita diferença mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Bruno. Eu acho, só mais uma coisa, Celiane, deixar claro também, né, para a secretária, para a equipe toda, a sua missão, sua visão e seus valores, né? Eu acho que isso é também um posicionamento estratégico, né? Todo mundo tem que entender onde você quer chegar, onde a clínica quer chegar, né? O que a gente quer fazer pelo paciente. Eu acho que isso é um papel do líder também, né? E também saber criticar. Eu acho que isso é uma coisa importante também, né? A liderança tem uma série de nuances, né, que a gente pode aprofundar mais em até uma outra ocasião, mas saber criticar é muito importante também, né? Criticar, corrigir, sem deixar o funcionário, o colaborador, para baixo, né? Sem deixar ele desanimado, mas sim motivado. Acho que isso é muito importante também, só complementando. Perfeito. Doutor Bruno, você fez uma colocação muito interessante, falando da fidelização, que, no caso, é um diferencial competitivo, né? Então, não é simplesmente ir lá e realizar o seu trabalho e pronto, acabou. Não, a gente realmente tem que ver esta questão do superar a expectativa, do encantar, como realmente sendo um diferencial. E eu, como cliente, né, eu sou uma pessoa assim muito... eu sou exigente. eu observo cada detalhe.
E gostei demais da sua colocação em termos da própria estrutura, o cuidado com o consultório, a qualidade do papel higiênico, que nem sempre as pessoas estão atentas a esses pequenos detalhes. E eu também acredito que faça muita diferença, né? Porque não é só o atendimento médico em si, é todo o contexto, é o momento da verdade em todos os aspectos que o cliente realmente entra em contato. Muito bom. Legal. A presença na web também, né, que hoje nós vemos que em função dessa agenda muito pesada do médico, muito puxada, eu acredito que sobre pouco tempo para que ele mostre mais o seu trabalho na web. Eu vejo isso hoje como um desafio. São muitas as atividades, é uma carga horária bastante elevada, né? Sobra pouco tempo e ainda ele tem que estudar, né? Vocês ainda têm que estudar muito para se manter sempre atualizados, e isso com qualquer outro profissional. Mas conversando com muitos médicos, de fato, eles colocam esse desafio que é estar mais presente na web, fazer mais partes de redes sociais. Você sente isso na prática, no teu dia a dia, ou você consegue levar com tranquilidade? Como é que é a tua experiência? Com certeza exige tempo e dedicação, né? Uma das coisas que eu costumo ensinar, né? Eu faço algumas mentorias para alguns colegas meus, para alguns amigos meus, na verdade, né? E eu sempre falo, olha, vamos planejar, inclusive, o tempo que você vai se dedicar para postar as coisas, né? Quanto tempo você precisa, 2 horas por semana, você tem essas 2 horas por semana? Quando vai ser? Que dia que vai ser? Vai ser na quarta-feira, das 8 horas às 10 horas da manhã? Então, sim, exige tempo, exige dedicação, tem que estar incluído no planejamento, né, da rotina, né? A rotina, eu acredito que deve ser o mais planejada possível, né? Mas não é fácil. Você falar, eu vou publicar quando der, aí provavelmente você não vai publicar, né? Você pode sim contratar um consultor que saiba o que está fazendo, né? Que esteja alinhado com suas expectativas e delegar essa função de publicar, né? Terceirizar, na verdade, né? Através da sua supervisão. Tudo que você delega, você tem que supervisionar, né? Isso é uma coisa importante, que você não pode achar que você vai delegar e acabou o problema, né? Você tem que supervisionar. E você pode também treinar, né, um funcionário seu, caso você tenha um funcionário que você acha que tem aptidão a mexer com redes sociais, e você pode sim treinar um funcionário interno, né, para fazer essas publicações, fazer essa divulgação. O mais importante dentro disso, que eu acho que é a base de tudo, é entender como essas publicações devem ser feitas, seguindo o código de ética médica. Na verdade, seguindo o CFM, ele publica, dentro do CFM, melhor dizendo, tem a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a sigla é o CODAME. É interessante entender o que o CODAME diz, né, quais são as regras, e a partir daí, sim, passar a fazer esse trabalho de divulgação que eu acho muito importante. Basicamente, nós temos que ter extremo bom senso, então pensar muito antes de publicar. Se tiver dúvida, é melhor não publicar, né? E também nós temos que sempre transmitir uma informação útil para o nosso público, para a nossa comunidade, né? Uma informação de saúde, sobre alguma doença, sobre algum tratamento, mas sempre a divulgação do nosso nome tem que estar, sim, vinculado a uma divulgação de uma informação importante. Eu acho que essas são as regras básicas aí. Perfeito. Doutor Bruno, só para concluir, eu queria fazer mais uma colocação aqui, que eu gostei muito e eu me identifiquei demais, que é você mesmo entrar em contato com o teu paciente ou seu cliente quando houver necessidade, né? Num pós-cirúrgico, você está fazendo acompanhamento e tal. E eu me lembrei na hora de uma ginecologista que ela me ligou na véspera da consulta dizendo que ela não ia poder realizar a consulta no dia seguinte, que era numa segunda-feira.
E eu, de início, eu fiquei assim, nossa, a doutora me ligou, me senti super importante. Então, quando você fez essa colocação, é isso que os pacientes esperam, isso é um grande diferencial. Você não precisa pedir sempre para a sua secretária telefonar. Eu converso com alguns médicos que eu também ministro mentorias e consultorias, falo assim, olha, doutor, não vai cair sua mão, assim, de uma maneira brincando mesmo. É importante porque o paciente, ele gosta dessa atenção, né? Dessa preocupação por você. E, claro, nem tudo vai ser possível, né, que o médico faça diretamente, mas em momentos pontuais, isso faz toda a diferença. E realmente, assim, numa condição de paciente, né, de alguém que já já recebeu um telefonema do médico só para mudar a consulta, o dia da consulta, eu achei o máximo, porque ela podia ter muito bem pedido para a secretária, mas foi ela mesma quem ligou. Então, eventualmente, fazer esse tipo de contato, mandar um e-mail, sem ter que estar delegando sempre, isso eu acredito que seja construir um diferencial. E realmente agrega muito valor à imagem, ao trabalho do médico, né? Então, quando a gente tem essa fidelização, você tem realmente defensores da sua marca, defensores do seu trabalho, né? É isso aí. Eu agradeço muito. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, deixar algum recado a mais. Fique à vontade. Não, eu acho que a consideração final sobre o custo-efetividade, né, de você buscar sempre atender dessa forma, né? Eu acho que sim, é possível, eu acredito nisso. Aqui no consultório nós só atendemos a pacientes particulares, então nós não buscamos ter volume, né? Nós temos um rendimento bom, com um volume relativamente baixo, se comparado a consultórios que atendem plano de saúde. Então, alguns colegas eu já ouvi falando, não, mas isso é bonito de falar, mas é impossível de se fazer na prática. Não, não é impossível, é possível, tem várias pessoas que já trabalham dessa forma, e é até por isso que eu consigo ligar para os pacientes, né? Porque não são 30 pacientes que eu tenho que ligar num dia, se eu tenho que ligar para 2, 3, no máximo isso, né? Então, é possível sim trabalhar desse jeito, a rentabilidade é muito boa, e aumenta a segurança do médico e do paciente, né? Se trabalhando com calma, se trabalhar de forma mais segura, inclusive não só de fazer erros médicos, mas até de ser processado, né? Então, eu acredito sim, e é essa forma de trabalho artesanal que eu divulgo e que eu propago. Espero que vocês tenham gostado. Então, Celiane, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Conte comigo para ajudar aí no que eu puder. Ok, doutor Bruno, agradeço imensamente. E a você também que esteve conosco aqui, eu espero que você tenha aproveitado muito esse conteúdo. Volte, assista de novo, indique para os seus amigos, porque realmente é um conteúdo que vale a pena ser revisto, porque é um grande aprendizado para todos. Então, mais uma vez, doutor Bruno, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco aqui. Eu sei que o seu tempo é extremamente precioso, é uma agenda bastante corrida também. E eu fico imensamente grata pela sua contribuição e a sua vontade, de fato, em querer ajudar aos demais colegas, né? Para nós é um grande presente, é um ganho muito importante. E eu espero que você, que esteve conosco aqui agora, esteja também nos nossos próximos encontros. Então, acesse o site medicosdesucesso.com.br e acompanhe também a nossa programação. Um grande abraço e muito mais sucesso para você.